Que Deus ilumine, que Deus abençoe os irmãos, enquanto aqui em Bento Gonçalves os demais irmãos aqui no templo continuam o culto com o primeiro cinema na igreja aqui em Bento Gonçalves, se Deus quiser o primeiro de muitos. Eu e você continuamos aqui na transmissão estudando a quarta parábola de Cristo, né? A parábola do trigo e do joio. Eu quero estar ajudando você a compreender melhor o que Cristo fala nesta parábola, na segunda temporada da série Milagres de Cristo. As outras 3 já estão disponíveis aí no site, no primeiro, segundo e terceiro episódio. Certo? Mas vamos aqui para a tela, onde eu já separei aqui os versículos, né? Os primeiros versículos, né? Porque a Bíblia aqui em Mateus, capítulo 13, né, do 24 ao 30, ele vai estar falando sobre a parábola. E aí depois, do 36 ao 43, ele traz a explicação da parábola. Vamos ver aqui, então, Jesus contando a parábola, então. Olha só. Assim nos diz o texto, Mateus 13, 24. Eu estou trazendo, inclusive, aqui em 2 traduções diferentes, para você compreender melhor, né? Então o texto, que assim nos diz. Olha só. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: Senhor, quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes, para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Uma belíssima parábola. Eu quero trazer aqui um vídeo, né, que vai estar explicando bem lá no campo o que é o joio, o que é o trigo e quais as diferenças entre um e outro, certo? Olha só então, eu tô com um pouco de iluminação aqui, né, no momento da gravação, né, eu ainda tô num escritório, num estúdio, é um quarto que eu adaptei aqui na minha casa. Deus vai abençoar e logo a gente vai ter uma estrutura melhor para fazer esses trabalhos. Olha só então, eu vou botar aqui, preste bem atenção na diferença, você vai entender muita coisa a partir desta mensagem. Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane. No meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro.
Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina, gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim. Onde há o trigo, haverá o joio, para confundir, envenenar e, se possível, até arrancar o trigo para ser lançado no fogo. Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados, que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até parecerem iguais por um tempo, mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem. Lindo, né? Com certeza a tua compreensão agora dessa parábola já está muito melhor. E essa ideia quando a gente estuda a Bíblia, né? Olha só então que Cristo aqui nesta parábola, ele está dizendo, e depois ele continua, né? Aqui mesmo em Mateus 13, né? Do 36 ao 43. Né? Olha ali, ó. Olha o que o texto diz então. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha só então. Então nós conseguimos observar aqui que o joio e o trigo, eles sempre vão existir juntos. Não tem como ser diferente. As primeiras características que a gente começa a observar de diferença são os frutos. Não os frutos. Observa que a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito e os frutos de Satanás. Lá na série Emoções, na 5ª temporada, quando estudamos o livro de Romanos, nós aprendemos que tudo que a gente faz ao longo da vida para Deus, né, mesmo sendo as obras que a Bíblia diz que nós temos que produzir, elas podem dar 2 resultados. Resultados bons ou resultados ruins. Eu posso estar me dedicando um monte na igreja, porém o resultado disso é inveja, é mágoa, é rancor, é raiva. Eu posso estar me dedicando muito na igreja e o resultado é amor, união, perseverança. Compreende? O joio e o trigo, eles vão sempre ter
uma relação muito próxima. Eles, aos olhos, enquanto eles estão crescendo e desenvolvendo, você não vê diferença. Ambos estão crescendo, ambos são muito semelhantes, ambos são muito iguais. Porém, nada que esteja em oculto que não há de se revelar. O trigo, quanto mais frutos ele produz, quanto mais fruto ele produz, mais ele se curva. Já o oposto do joio. Quanto mais o tempo passa, mais ele se orgulha, mais ele cresce, mais ele se destaca na multidão e ele não se dobra. Ele não aceita ser corrigido. Ele não aceita ser corrigido. Ele não se dobra. Ele é o que tem sempre, é aquele crente que é o que tem sempre razão, é o que está sempre certo. Se você ouvir aí o terceiro episódio da primeira temporada da série Atitudes, né, que nós gravamos essa semana, inclusive, ali nós trabalhamos a questão do cristão, do crente, o crente que é menino, o crente que é menino e o crente que é adulto. E a diferença que há entre eles. Eu não vou me aprofundar muito aqui, né, porque você pode depois acessar lá o site www.ministeriocrissenhor.com.br e você vai poder compreender melhor isso. Mas lá você vai observar que quando a nossa vida ela é compreendida por atitudes carnais ou mundanas, ou seja, inveja, raiva, ódio, mágoa, você é aquele crente que fica, eu estou magoado com o pastor. Você é um crente mundano, então. Tu não é um crente realmente espiritual. Porque o espiritual discerne tudo espiritualmente. Quando você vai à igreja e você é espiritual, você sabe que lá você não vai encontrar pessoas perfeitas. Você sabe que lá você não vai encontrar pessoas com plena capacidade de amar, de perdoar, de reconhecer, de valorizar. Não. Você vai encontrar lá pessoas que têm defeito. Você vai encontrar lá pessoas que são imperfeitas. Você vai encontrar lá pessoas que vão errar contigo. Elas vão errar contigo, mais cedo ou mais tarde. Porém, você é trigo. Você não está se preocupando com o joio. Você se preocupa em produzir frutos. O trigo, todo o seu crescimento não é focado no que o joio está fazendo. Tanto é que o joio ele acaba se destacando por um tempo muito mais, porque como ele é mais leve, ele não tem fruto, ele acaba passando até o trigo. Ele fica mais alto do que o trigo. Está percebendo isso? Por quê? Porque ele está mais leve, ele não tem fruto. Então ele vai se destacar muito mais rápido do que o trigo. Porém, ao final, o joio é queimado. Ao final, o joio é queimado. O trigo vai para o celeiro. Está percebendo? Então, quando nós vamos à igreja, nós sabemos que ali vai ter muito joio, vai ter pessoas que ainda não se converteram, vai ter pessoas que têm falhas na sua personalidade, que Cristo ainda está mudando elas, Cristo ainda está transformando elas. Essa transformação ela é tão necessária que a Bíblia diz que nós, os salvos, ganharemos até um novo nome. Um novo nome. Nem o nome que a gente tem aqui na terra vai com nós. Nem o nome é utilizado. Tudo vai ser destruído. Até o nosso nome. Nada vai ser aproveitado. E nós estamos em processo de conversão. Eu estou em processo de conversão. As pessoas que trabalham no dia a dia comigo sabem, Leandro, eu sou imperfeito.
Em algum momento, daqui a pouco eu vou errar com alguns deles. Porém, eles estão preparados para examinar tudo e reter o que é bom. Opa, eu vou examinar tudo que é bom para a minha vida. E eu vou guardar isso. Aquilo que é ruim, os erros, daqui a pouco que ele cometer comigo, nós vamos simplesmente ignorar. Ele é imperfeito. Ele não é um Deus na terra. Ele continua sendo um homem. E eu falei muito sobre isso lá no 3º episódio da série Atitudes, né? O exemplo do sacerdote Eli, o exemplo de Ana. Então, entra lá depois para você compreender muito melhor isso. Então, percebamos então que aqui, nesta curta parábola, Cristo ele chama atenção para mim e para você. E ali ele foi passo a passo dizendo, né? Deus, quando colocou o homem na terra, ele colocou uma semente boa. Ele colocou bondade no homem. O homem, a natureza do ser humano é ser bom. A natureza do ser humano é ser bom. Porém, Satanás veio, que ali no versículo 39, ali está nos dizendo, o inimigo, que é o diabo, ele veio e semeou o joio. Ontem eu também, na parábola que eu acabei de comentar, né, do 3º episódio da série Atitudes, lá eu comentei também para nós nunca nos esquecermos que a minha luta não é contra os seres humanos, não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra as potestades das trevas, é contra o diabo. Quando as pessoas fazem algo errado contra mim, eu sei, através da minha fé em Cristo, eu sei que não são elas que estão me atacando, não são elas que estão tendo inveja, não são elas que estão tendo mágoa, não são elas que estão tendo rancor, ódio contra mim. Não são elas que estão me perseguindo. É o diabo que está usando a fraqueza delas. Elas são dignas de amor. Nós temos que lutar contra Satanás, para que a contaminação que está nelas não seja dividida e passe a estar também em mim. Olha o perigo disso. Quando uma pessoa me ataca, se eu me deixo contaminar, essa obra maligna que está nela passará a estar em mim também. Está compreendendo isso? Está compreendendo? Quando uma pessoa fala mal de mim e eu falo mal dela também, a maldade que está nela passa a estar em mim também. Porque sempre que eu lutar contra Satanás, com as armas de Satanás, eu vou perder. Porque as armas de Satanás só servem ao seu próprio Deus, que é Satanás. O mal, ele não se volta contra o mal. Um reino não se volta contra ele mesmo. Se eu quero vencer Satanás, eu vou ter que usar as armas de Deus. Porque as armas de Deus servem a Deus. As armas de Satanás servem a Satanás. Por isso que a Bíblia diz, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Toda vez que tu tentar lutar contra o inimigo, usando armas do inimigo, tu vai perder. Tu nunca vai ganhar. Tu nunca vai ganhar. Guarde o que eu estou te dizendo. As armas de Satanás só servem a Satanás. As armas de Deus só servem a Deus. Não tem como ser diferente. Não tem
como ser diferente. Perceba isso. Perceba que ao longo de toda esta série nós vamos compreender este relacionamento que há entre o bem e o mal, o certo e o errado. Nós vamos perceber que se as obras de Satanás só servem a Satanás, se as armas de Satanás só servem a Satanás, eu terei que aprender a usar sempre as armas de Deus contra Satanás. Porque aí sim eu vou vencer. Lá em Romanos nós estudamos também, em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8, se a memória não me engana. Romanos 8, se a memória não me engana. Se em Cristo somos mais do que vencedores, então para mim vencer qualquer luta e batalha aqui na Terra, eu preciso aprender a usar as armas de Cristo. E ele continua dizendo, assim como o joio é colhido e queimado no fogo. Tem gente que diz, porque Deus é bom e ele jamais colocaria alguém no inferno. Porque a pessoa que comete suicídio, ela vai para o céu. Só se for para o céu da boca do leão. Mostrei isso na Bíblia ontem. Quem destruir este corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá também depois. Lemos sobre isso. Cuidado! Cuidado! Assim como o joio é colhido e queimado, assim acontecerá no fim desta era, ou assim será na consumação deste mundo. O Filho do Homem, Jesus Cristo, enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar todos que praticam o mal. Todos que fazem uso das armas de Satanás, não importa se tu tem razão ou não. O que é de Deus é de Deus, o que é do diabo é do diabo. O que é santo, o que é contaminado é contaminado. Quem usa as armas de Satanás serve a Satanás. Quem usa as armas de Deus serve a Deus. Isso é bem claro e bem definido. E eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Não está perguntando se tem razão ou não. Cuidado com isso. Tem muito crente que usa as armas de Satanás contra o seu irmão como forma de defesa, E aqui o texto está alertando sobre isso. E eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Ainda acho que o inferno não existe, tu vai ter que cair lá dentro para acreditar. Olha, a Bíblia está sendo bem clara quanto a isso. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por onde passo eu tenho falado, eu posso te mostrar o caminho. Eu posso te mostrar o caminho aqui através da série Milagres de Cristo, 2ª temporada. Eu posso te mostrar o caminho lá sobre toda a série Emoções, mais de 60 episódios. Eu posso te mostrar o caminho ali na série Atitudes, na 1ª temporada, e todas as demais que virão. Eu posso te mostrar o caminho. Eu não posso trilhar em teu lugar. Se tu quer escolher ter razão e usar as armas de Satanás, achando que vai ganhar, é um direito seu. Todos que tentaram isso perderam.
Muitos até a própria salvação. Olha aqui, ó. Muitos perderam até a própria salvação. Mas foi escolha deles. Eu quero te convidar para você escolher amar a Jesus Cristo. Eu quero te convidar a escolher amar a Deus. Isso é um convite. É um convite. Se você não é inscrito aqui no meu canal, ó, te inscreva. YouTube Bispo Leandro Leão. Te inscreva ali, me ajude. Eu preciso de mais de 500 inscritos para que alguns recursos importantes que eu preciso venham ser liberados aí pelo YouTube. Falta pouco. Se você não é inscrito, me ajuda. Te inscreva aí no canal. Certo? E temos todo o mês agora, eu vou estar levando o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui em Canoas, eu vou estar levando aí para a Serra. Estamos hoje já aqui em Bento Gonçalves, né? Desenvolvendo aí o cinema na igreja, todo mês, segundo sábado de cada mês. Segundo sábado de cada mês, estaremos desenvolvendo o cinema na igreja. Certo? Segundo sábado de cada mês, você está convidado a vir e participar. No segundo, aí no domingo seguinte, né? Aí em Bento Gonçalves tem o curso de obreiros aí de manhã e à noite, a partir das 6 horas lá em Guaporé. Inclusive amanhã eu estarei aí em Guaporé a partir das 6 horas da tarde, certo? E que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e que nós juntos possamos desenvolver e aprender cada vez mais a palavra de Deus. Jesus te ama e Ele quer te fazer feliz. Fique todos na paz de Deus.